Olá, tudo bem com vocês? Olá, queridos, estamos novamente, conforme prometido, fazendo uma série de vídeos, falando do teu bem-estar, falando do teu dia a dia, instrumentalizando você. É isso aí. É tempo de preparação, é tempo de renovação também da mente, né? Vamos lá. Exato. E preparação do ser humano é algo que a gente tem que fazer sempre, né? E vamos aproveitar esse período onde estamos podendo ter tempo para pensar na gente, para aprender, para crescer. Então, como nós estamos fazendo nas lives, né, todos os dias, agora nós vamos estar com esses vídeos todos os dias, cada dia com um tema melhor que o outro, para ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E, inclusive, aceitamos sugestões, tá? Se você quiser dar suas dicas, estamos à sua disposição. E hoje nós vamos falar de algo que é fundamental para a relação do casal e para o meu vínculo relacional comigo mesmo e com o mundo, né? Uma forma de pensar diferente. O que nós vamos falar hoje? Separamos um tema muito rico, chamado empatia. E você sabe, você tem, você atua, você usa, você pratica? E empatia serve para tudo, serve para você na sua empresa, na sua organização, serve para a vida a dois, para o casamento, é muito importante para o casamento. Você não tem ideia de casamentos que estão passando por crises, por dificuldades, por conta da ausência da empatia. Ok, e o que é ser empático? Empático, ele se contrapõe, de certa forma, a outra palavra chamada simpatia. Então, quando eu falo de empatia, não tem como deixar de falar de simpatia. Simpatia, vamos colocar aqui no dia a dia de uma forma bem simples. Você passa por alguma pessoa e aquela pessoa revela para você uma dor, uma dificuldade, uma frustração, e você de alguma forma se identifica com aquele problema e é uma pessoa simpática àquela causa, àquela situação que a pessoa está vivendo, mas não se envolve, não se compromete. A empatia, você percebe, você se identifica, mas de alguma forma você se compromete com aquela causa, com aquela pessoa, oferecendo um ombro amigo, quem sabe um minuto do seu ouvido para poder ouvir um desabafo, ouvir uma queixa, alguma coisa assim. Então, na verdade, nós temos hoje um grande grupo de pessoas simpáticas a muitas causas, a muitas pessoas. Você vê em rede social muita gente dizendo o joinha, ou colocando ali, eu também me solidarizo, eu acho isso, acho aquilo. Mas na hora do comprometimento, na hora assim, do vamos ver, como diz no senso comum, né? Na hora de colocar realmente a sua história, a sua vida, o seu recurso para aquela causa, para aquela pessoa, você percebe a diferença. E a diferença é gigantesca. Mas é essa coisa de eu entrar dentro da situação do outro e eu estar dentro dela de uma forma intrusiva, de eu dar minha opinião, eu achar o que eu penso, eu inclusive dar a minha direção para a pessoa, é isso? Olha, vamos tirar um caso prático da vida a dois. Quando você percebe do seu cônjuge um tom de voz diferente, um semblante diferente, um jeito de acordar diferente, você pode ignorar, simplesmente ficar indiferente e correr o dia, cuidar dos seus interesses, etc. Achando que isso não vai interferir, isso não vai mudar em nada. Mas nós já aprendemos em comunicação, já falamos isso outras vezes, em comportamento também, que não existe elemento neutro. Se você faz uma intervenção ou se você não faz uma intervenção, fica naquela posição como se estivesse na arquibancada, de alguma forma você está julgando, de alguma forma você está contribuindo. O teu silêncio também é uma intervenção. Tá. Então vamos lá, vamos para a prática. Como que você pode ser empático com uma pessoa? Como que você pode agir com empatia com o outro? Como que você pode viver e estar com essa outra pessoa no dia a dia? Eu quero que você consiga nos dar uma dica, José, para que, inclusive, a pessoa possa ser empática com o cônjuge e com as pessoas que estão em volta, sem necessariamente dizer, eu acho que. Sim. Porque todo mundo tem uma fórmula, né? Funcionou para mim, vai funcionar para você. Isso aí não é empatia, né? Não. Porque você pode estar ali dando um aconselhamento, você pode estar fazendo até uma transmissão da tua experiência para a pessoa. Uma mentoria, alguma coisa parecida. Mas a empatia, basicamente, ela tem algumas características e elas são fundamentais nós explicarmos para eles. A primeira é a sua capacidade ou a qualidade de ouvir. Ouvir é muito diferente de escutar. Usar os dois ouvidinhos, um de um lado do outro, para usar.
Por isso que na Bíblia Sagrada a palavra várias vezes ela fala disso, né? A Bíblia traz isso, né? Ouça o que o Espírito diz, né? Ouça, porque o ouvido ele pode ser calibrado tanto para fazer uma escuta, aquela corriqueira do dia a dia, que daqui a pouco você esquece, ou você pode olhar para a pessoa, você pode dedicar um tempo de qualidade para a pessoa, você pode dizer, olha, esse tempo é seu, sem mexer em celular, sem ficar olhando em relógio, esse tipo de coisa. Então, a qualidade de ouvir, da audição, daquilo que você dedica à pessoa é importante. Imagina num casamento se você acaba ignorando aquela pessoa ou ouvindo o cônjuge assistindo uma TV ou colocando no WhatsApp ou ficar mexendo no WhatsApp. Eu consigo ouvir fazendo uma tarefa, mexendo com alguma coisa, com a minha atenção desculpa, voltada para outras situações, porque a palavra do Senhor fala assim, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que ele diz à noiva, o que ele diz para nós. Dá para ouvir é isso aqui, né? A maioria das pessoas tem, né? Mas quem tiver ouvido, ouça. Por quê? Existe uma diferença de simplesmente estar com o ouvido aqui, mas não ouvir? Como é que é essa diferença? Eu fazendo um monte de coisa, eu ouvindo, eu prestando atenção, eu dou conta de fazer isso na empatia? Um exemplo prático de empatia. Você acabou de tossir. Você quer que eu pegue uma água para você? Ótimo, Quer? uma boa. Então fica conversando com ele que eu vou buscar rapidinho para ela uma água. Tá vendo? Isso é ser empático, é perceber o outro. Porque o que acontece? E olha pra você ver, esqueci de trazer a água pra cá, a gente sempre tem que estar com a água pertinho da gente, né? Porque quando a gente está falando, quando a gente está inclusive desenvolvendo um tipo de diálogo, nós precisamos estar lubrificando nossa garganta. Mas o que é um negócio muito interessante que a gente tem que perceber no outro? Isso que ele acabou de fazer é ser empático. Ele perceber algo que está em mim, ele envolver-se com esse algo que está em mim, buscar uma solução, sem necessariamente eu ter que pedir. Então essa empatia é essa busca de eu poder entrar nessa situação do outro, me envolver com esse outro, ajudar esse outro, sem necessariamente eu dizer a minha opinião. Então, como isso é muito importante na relação a dois? Porque a outra pessoa se vê amparada, protegida, ela se vê acolhida. Uma relação a dois, principalmente dentro de um relacionamento, se não há empatia, as pessoas se veem cansadas, desgastadas. Por quê? Parece que só eu que me envolvo, só eu que me preocupo, só eu que percebo. E, inclusive, isso é muito bom para que a gente possa até mesmo aprender dentro de casa. Por que essa empatia é muito bom de ser vista dentro do casal? Porque os filhos vão aprendendo a ser empáticos, aí você vai ser um profissional empático, aí você vai ser, olha para você ver que empatia maravilhosa, né? Porque está sendo empático, ele está sendo uma pessoa que está percebendo algo que é uma necessidade minha e traz para mim uma solução. E isso tira uma carga, vamos dizer assim, da gente não se sentir, uau, eu não estou sozinho no mundo, eu tenho alguém que é empático comigo e que me ajuda. Como isso é legal? E será que isso está acontecendo na relação de casal? Será que vocês viram essa empatia rolar na relação familiar? Será que você, inclusive, desenvolveu essa empatia com as pessoas à tua volta? Então, eu estava dizendo a respeito do quanto que isso é necessário até para que a pessoa desenvolva isso para a vida inteira. Porque se ela recebe isso no casamento, ela vê isso na família, ela vai fazer isso com o outro. É uma competência comportamental e é uma importância e é uma competência muito valorizada. A bem da verdade, nós temos aí uma legião, uma multidão de simpáticos. Você olha pelas redes sociais, assim, um monte de gente simpática. Inclusive, com o dedinho, bloqueia. Mas se envolve. Gente, até aqui, vamos lá. Vocês estão comprometidos com a gente, né? Eu sei que vocês vão desenvolver empatia, vocês vão se envolver e vão, inclusive, divulgar esse vídeo para muita gente. Vocês vão curtir, vocês vão se inscrever no canal, porque isso é desenvolver empatia. Nós temos empatia. Se nós estamos gravando, é para atingir o máximo de pessoa possível. Mas tem gente que é só simpática, a causa, eu vi vocês lá, beleza. Só o joinha quer dizer assim, legal, gostei. Vocês estão aí, 2 profissionais com mais de 20 e poucos anos, 30 anos de experiência. 30 anos, só de psicólogo, né? Vocês estão colocando a experiência de vocês aqui de graça para nós e para mim, e você coloca ali um joinha. Agora, quando você se inscreve, você está comprometido. Sim, você está dizendo, você está sendo empático. Eu quero de alguma forma apoiar. Ajudar com o outro. Eu conheço uma outra pessoa que gostaria de ouvir sobre isso. Seria bom para a relação compartilhar. dele, vou compartilhar com alguém. Porque em rede social,
O fato do joinha é muito legal, ótimo, a gente sabe Um monte de que está chegando, coraçãozinho, que bom, mas Agora, quando é você... só simpatia. Quando você se inscreve, quando você compartilha, significa que você está comprometido com aquilo que você disse que era joinha. E nós estamos comprometidos. Vocês querem ver você, um detalhe? Vamos lá, você também. Claro, vocês não sei se sabem, eu e Carla também somos pastores. Eu sou terapeuta sistêmico de casal. E eu sou psicóloga clínica. Isso, somos empresários, temos diversas frentes de trabalho. Mas, como pastores dentro de igrejas, já passei por igrejas grandes, igrejas de número de membros de milhares, renome, de né? milhares, que tem etc. Um peso dentro E quando nós estávamos lá, era interessante. Quando nós convocávamos alguém, por exemplo, para visita hospitalar, para visita aos encarcerados, que é um mandamento bíblico, né? Jesus fala disso, de visitar os encarcerados, de quando ele teve fome, né? E a Bíblia fala assim, mas quando é que o senhor teve fome? Quando você fez isso para um dos pequeninos. Tal. Então, o tempo todo, essa justiça social, Jesus está de olho nela. Isso é aquilo que nós estávamos falando antes de eu começar a tossir, isso é o que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, esse ouvir essa ordenança, visitar o outro, estar realmente, ser empático dentro do contexto espiritual? Jesus, o que Jesus faz é se comprometer com as causas sociais, se comprometer com o ser humano, não somente com a pobreza do ser humano, mas o ser humano de uma forma sistêmica, de uma forma total, né, totalitária. Então tem aquele que está precisando de alimento e tem aquele que tem um alimento, mas está precisando de um encontro com um plano e um propósito maior do que só ganhar dinheiro. Então, o que Jesus propõe é uma visão sistêmica, uma visão global, total desse ser humano em todas as suas necessidades. Agora, quando o Senhor, nas igrejas, voltando ao ponto das igrejas, é interessante. Quando a gente convoca pessoas, você vê assim, o culto pode estar com 6.000 pessoas, 7.000 pessoas. Diz assim, gente, nós precisamos cumprir uma ordenança de Deus. Jesus já disse isso, de nós visitarmos os enfermos. Aí você coloca assim, você vê aqueles 5, 6.000 pessoas, você pega assim algumas mãozinhas levantadas. Por quê? Porque Jesus também fala disso, né? Tem uma parábola sobre isso. Eu estou ocupado, estou casando, estou cuidando de negócio, não posso ir para as bodas. Então é interessante. Muitos são simpáticos, acham que é isso. Missões, por exemplo. Missões são ótimas, a gente tem que ajudar, levar o evangelho para os ribeirinhos, para os índios, para a África, para a Índia, para a China, para Hong Kong. Tem até aqueles que dizem que é importante mesmo evangelizar os Estados Unidos e a França, de preferência ali na Espanha, em Ibiza, Palma de Mallorca, pessoas precisam muito de Deus lá. Bom, fechando parênteses. O que acontece? As pessoas elas começam a ser simpáticas, mas elas dizem assim, se eu der o dinheiro, tá ótimo. Porque agora, dinheiro, orar e até fazer uma visita... E ali na comunidade vizinha, lá o pessoal na cadeia... Atravessar a rua para falar para os empresários, talvez aquele dono de boteco... Aquele cara que inclusive... e o outro que é espírita... não, aí eu acho que já é pedir demais. Então nós temos assim uma multidão de simpatizantes. Exatamente. E alguns comprometidos. Então, empatia, ela é necessária, é uma competência para você desenvolver. Primeiro, aprender a ouvir. O segundo ponto, comprometer-se. Então, o comprometimento na empatia... Então, empatia está ligada a comprometimento? Sim, sem dúvida. Pessoas empáticas, eu posso passar por alguma pessoa na rua, já aconteceu comigo de passar, ver a pessoa embaixo de um papelão, passar, estender minha mãozinha e dizer assim, que Jesus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da tua vida como teve da minha. Estou sendo simpático. Agora, eu esses dias atrás eu fiz assim, bati no papelão e disse, aí, posso conversar com você um pouquinho? Aí a pessoa me ficou assim, deitada na calçada meio assustada e tal. Eu falei, olha, fique tranquilo, eu só quero conversar com você, quem sabe orar com você. E para minha surpresa, ele tira uma Bíblia enorme de estudo, sabe aquelas Bíblias de estudo? E ele diz assim, não, eu já frequentei igreja, eu sou cristão também, estou passando por uma dificuldade, sou do Nordeste, aí foi falando a história dele, e de repente eu me assentei na calçada e comecei a ouvir a história daquele moço. Né? Eu tinha interesse, eu demonstrei para ele que eu tinha interesse em conhecer a história dele. Por fim, nós oramos ali, não é? E ele também orou por mim. Ou seja, empatia é realmente algo fundamental, estratégico, neste momento, principalmente, em todos os momentos da vida. E uma coisa que eu te falo, Jesus está de olho naquilo que você é empático. Quando ele diz assim,
Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro também. Então, quando Então, uma você põe o riqueza, coração, hein? Uma riqueza que, inclusive, repercute para a eternidade. sem dúvida. É algo que o céu está de olho. Então, é algo que nós temos que realmente aprender a desenvolver. Porque tem hora que... Mas isso não tem a ver comigo, não. Isso é problema do governo, isso é problema do outro. Isso aí, inclusive, é o Estado que tem que realmente resolver o problema dessas pessoas que são moradores de rua. Não é a obrigação deles, é deles. Agora, qual que é o contexto do espírito empático, de comprometimento individual, daquilo que eu faço e que eu vou te dar conta disso um dia para o Senhor? Que ele falou que tem coisas que vai repercutir para a eternidade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Às vezes, não é só ir numa igreja, não é só ouvir um culto, não é só louvar e adorar. Tem que haver envolvimento, né? O reino, ele é algo de ação, né? E a empatia é algo que tem que ser desenvolvida no reino. É algo que tem que ser desenvolvido no casal e é algo que tem que ser desenvolvido nos vínculos relacionais. Sem dúvida. Agora, tem um terceiro ponto da empatia que é então, importante. ouvir, comprometimento. Qual que é o terceiro? É você colocar perguntas. Na empatia, você precisa perguntar. Porque nós temos uma disposição muito grande de oferecer ajuda sem perguntar. Jesus, quando descobria algum necessitado, etc., você vai ver diversas passagens de Jesus perguntando assim, o que você quer? O que queres que eu te faça? Ele fala muito de o que quer que eu te faça? O cara era cego, né? Então, o cara cego quer ver. Não, ele pergunta. Olha que legal, gente. Entendeu? Então pergunte. Pergunte para o seu cônjuge, está tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Né? Então, E olha que legal, amor, você fez pensar aqui sobre algo engraçado. Jesus sabe tudo. Ele sabia tudo que a pessoa precisa. Ele sabe todos os desejos do nosso coração, até aqueles que a gente está até consciente dele, né? Mas ele desenvolve empatia perguntando para o outro o que ele quer que ele faça, mesmo ele sabendo o que ele queria. Ele não. Ele sabia de verdade. Nós não sabemos, não. Gente, esquece. Não existe bolinha de cristal que você entra... Eu sei o que você quer. Não sabe. Aí agora tá falando a doutora Carla, psicóloga. Não sabemos o que passa dentro da cabeça do outro. Não sabemos o que o outro sente. Podemos até deduzir e achar que. Eu acho que. Se a gente fala esse eu acho que com a gente já é complicado, porque tem hora que até o nosso achômetro está furado, quanto mais com relação ao outro. Então, olha que fundamento, que aprendizado. Isso que ele está dizendo agora, que chave de virada que a pessoa tem que ter. Por quê? Pra quê? O que você quer? Você perguntar pro outro o que o outro quer. Ouvir, olha pra você ver, ele vai usar o ouvido, sim, vai usar o comprometimento, sim, e vai usar ouvir a resposta do outro. O que você quer? Porque a grande maioria, Carla, nós sabemos disso, as pessoas, elas não param para observar ou mesmo para garimpar os recursos que elas já têm. Então, o tempo todo, me falta isso, me falta aquilo, me falta aquilo. Mas quando você pergunta, né? O que você quer? Tá faltando isso, tá faltando aquilo. O que você quer? Meu marido não muda, minha mulher aqui não muda. E o que você quer? Meu filho estão com problema. Eu entendi. Você disse que seu marido, sua família, sua empresa está com problema. O que você quer? Vou ter que e aí, logo depois você pergunta assim, o que você tem feito por aquilo que você quer? Qual é a sua contribuição para que a sua história mude? O que de fato você tem feito por aquilo que você tanto deseja, por aquilo que você tanto sonha? Por exemplo, eu aqui, Carla, estar agora com você, é uma contribuição para aquilo que nós desejamos lá na frente. Nós estamos construindo através desse vídeo, degrauzinho a degrauzinho, tijolinho a tijolinho, mas nós estamos de olho lá na frente. Nosso plano, gente, para 90 anos. Quando nós estiver com 90. Então, nós estamos plantando coisa hoje que nós vamos querer colher quando nós estiver com 90. Então, tem coisa que a gente tem que fazer agora. E é interessante que o pra quê, você fica no dia a dia, né? Mesmo a gente querendo chegar lá na frente, sim, até a gravação desse vídeo, nós perguntamos o que um queria, como é que o outro queria, né? Até para escolher onde nós iríamos, onde nós iríamos estar gravando, né? A forma que nós estaríamos agindo. Então, a gente é um processo que a gente tende a querer que seja do nosso jeito. Esse pecado é meu, não sei, você deve ter isso não, né? Ele também deve ser, você não tem, não. Só eu e ele que temos. Esse pecado de querer que as coisas sejam do meu jeito, tá? Eu sei que vocês não têm. Porque eu tenho que corrigir esse pecado meu. O pecado é o quê? Errar o alvo. Eu erro o alvo, muitas vezes, que eu quero que seja do meu jeito, sem querer saber como que o outro quer. Então, empatia é desenvolver todo dia no relacionamento, né? Pra então, gente permitir o outro e não o que eu quero. Vamos revisar.
Ouvir. Aprender a ouvir com qualidade. Ouvir com de qualidade, fato, sem né? mexer em WhatsApp. Ah, e falar nisso, depois só mais uma dicasinha de a hora certa, o momento certo, que tem até para ouvir, tem um horário certo, né? Tem que passar por algumas peneirinhas se a gente está fazendo outro. Então, ouvir, comprometer e agora a pergunta, o que quer? Aprender a perguntar. Perguntar. Aprender a perguntar é muito mais importante do que aprender a responder. Porque muitas vezes você está acionando recursos que a pessoa até nem sabe que tem. Então, quando você aprende a perguntar, né, o que você quer, qual que é o desejo que você tem, o que de fato você tem feito por isso, qual que é as estratégias que você já usou, mas não deu certo, mas quais você ainda não usou. Então, isso são estratégias que você pode... Muito bom, gente. Se desenvolver isso aí no seu dia a dia, no hoje, no agora, com todo mundo, você vai ver o resultado maravilhoso que você vai colher. Você vai se tornar uma pessoa muito mais agradável, muito mais companheira, muito mais amiga, né, do que ter respostas prontas da sua história, que às vezes a história do outro, ele não vai passar pelas estradas por onde você passou. A outra questão que Carla comentou, e aí a gente fecha hoje esse vídeo, é falar da sua capacidade de comunicar. Então, expressar sentimentos, expressar opiniões, exprimir conceitos, muitas vezes verdades que você defende, elas têm que passar por algumas peneiras. Né? Então, essas peneiras são fundamentais. Quantos casamentos, Carla, confusos, quantos a gente atende aqui, eu também, você, por conta de falas que foram colocadas na hora errada, muitas vezes traumatizaram, muitas vezes machucaram, em vez de ajudar. Então, vamos lá. As 3 peneirinhas. Primeiro, a peneirinha do ambiente. É o ambiente certo para você falar? Às vezes no corre-corre do dia a dia, gente, estou na cozinha fazendo almoço, concentrado no frango, mexendo com a panela e vem ele lá fazer uma declaração de amor. Vai funcionar? Dá vontade de não, né? Tá certo, não é um ambiente lá, não é para banheiro, isso. da hora, para com isso. Ah, tá legal. Ah, te amo. Tá bom, vamos. Não estou escutando, não estou ouvindo. Não é o ambiente certo. A segunda peneirinha, né? É o momento certo de falar? É o momento? Então, é aquela hora que você tem que falar às 11h30 da noite, indo dormir. Então, primeiro é o local, depois o horário. Depois o momento. O momento. O momento. Porque às vezes 11h30 da noite vai falar sobre uma conta que tem que ser paga ou que ainda não foi paga. Gente, eu tenho uma disso, infelizmente. Tem hora que eu chego no negócio lá, tô trabalhando o dia todo, chego lá 11 horas da manhã, tem que fazer isso, aquilo, pagar aquilo, na hora de dormir. Olha que coisa, tem que Quem é que dorme, né? Ou falando de uma ameaça. Mas porque a coisa está, às vezes, dentro da gente. É uma coisa que a gente tem que ficar atento, gente. A coisa está angustiada na gente. Então, uma outra dica para não fazer isso, aí é a técnica psicoterápica. Se você tem algo para falar e não é a hora certa, anota no papelzinho. Mas depois eu vou esquecer. Se eu não falar agora, eu vou ficar com isso angustiado dentro de mim.